Olá pessoal, voltamos então com as nossas videoaulas aqui, videoaulas do professor Neri Neitsky, né? Comigo então aqui o Cid. Seguinte, nesta aula, tá? Ou pelo menos em algumas sequências de aulas aí, nós vamos estar aprendendo a fazer uma composição de uma capa de DVD, assim como a mídia de um DVD ou de um CD, né? Uma capinha, o estojo, né? A arte. Só que é o seguinte, nós vamos estar seguindo medidas profissionais, tá? De qualquer medidas profissionais de realmente assim uma capa de DVD profissional, né? E as medidas então de uma mídia, certo? Olha só, para fazer uma capa como esta aqui, até nós vamos remontar esta aqui, tá? Você precisa fazer o seguinte, você precisa ter todos os componentes que você pensa em usar, né? Você precisa ter eles meio que à mão. Tipo aqui, eu usei foto, eu usei algumas logos, usei algumas texturas, né, para fazer esta composição aqui. Usei um textinho 3D que você pode fazer também usando 3D aqui, né? Só que essa aqui eu importei de um outro programinha aí chamado o Cool 3D, Ultimate Cool 3D, né? Ou o Ultimate Production Studio também faz isto aqui. Enfim, você pode fazer da forma que você quiser, certo? Olha só, e a mídia também, né? Eu peguei as composições lá da capa e fiz. Também da parte de dentro, né? Quando você abre o estojo lá no fundo também, lá quem teve acesso aí, ou quem tem acesso às videoaulas aqui do professor Neri, né? Pode conferir que dentro da capa tem essa arte aqui. Nós não vamos refazer essa aqui, tá? Até vou fechar lá fora. Então o que eu preciso ter à mão aqui, ó, são essas medidas aqui. Primeiramente essa aqui, tá? A capa de DVD padrão, né, que seria profissional, profissional que eu digo que vai ser impresso lá em grande escala, né, por essas empresas tal, são essas medidas aqui, que não são muito diferentes até das medidas que se você fizer aí, como eu faço bastante aí, né, o pessoal também faz, uma capinha simples, aí você pode nessas fotos que tem que revelam fotos e mandar revelar, né, uma foto 20 por 30, depois você cortar e colocar então na sua capa aí de DVD para ficar bonitinho, né? Também é mais ou menos isso aqui, ó, né? Mais ou menos 28 aí por 18, alguma coisa próxima. Você pode ligar aí para, se você faz revelações assim, né, para fazer as capinhas de casamento, aniversários, alguma filmagem que você queira fazer aí, não sendo profissional, é só você se informar. Mas então voltamos ao nosso caso aqui, ó. A capa de DVD, ela precisa ter esse tamanho aqui, ó, 281 milímetros ou 28,1 centímetros, né, por 192 milímetros ou 19,2 centímetros. Na verdade, esse aqui vai ser o tamanho da nossa imagem, tá? Como assim imagem, Cid? Pelo seguinte, o tamanho da capa em si que vai ser impresso é esse tamanho aqui, ó, 271 milímetros, tá? Ó, formato aberto, né? Ou seja, 27,1 centímetros, né? E 18,2 centímetros, ó, praticamente 1 centímetro a menos de cada um. Por quê? Porque existe o que nós chamamos de margem de sangria, tá? Essa margem de sangria é assim, ó, a impressora, quando você cria uma imagem, né? Qualquer imagem, você faz uma foto, um trabalho no Photoshop, enfim, qualquer coisa, você não pode mandar imprimir direto, que geralmente, se você cuidar, ele corta um pouquinho da imagem. Por quê? Existe, deixa eu dar um Ctrl R para aparecer nossas réguas aqui, existe uma tal de sangria, tá? Que é o seguinte, a margem do papel até a margem onde ele realmente começa a imprimir. E essa margem de sangria você tem que respeitar. Tá? Se você conversar com alguém que trabalha aí numa agência de publicidade ou numa gráfica que faça essas artes para ser impresso, pode ver que sempre vai ter uma margem de sangria, tá? O padrão geralmente aqui, ó, é 5 milímetros. Então descontado aqui, ó, o 28,1, né? Descontado 5 milímetros de cada lado, ficou 271, 27,1. A altura, mesma coisa, desconta 5 embaixo e 5 em cima. Descontamos 1 centímetro, então, de 19,2 ficou com 18,2 centímetros, tá?
Então vamos ver. E depois nós temos as margens aqui, né? Margem aqui da dobradura. Nós temos mais uma margenzinha para texto aqui, por padrão, tal. Mas vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos criar então é o seguinte, ó, uma imagem de 281 por 192 milímetros, né? Então vamos lá, 281 por 192. Menu arquivo novo, milímetros, largura 281 por quantos? 192, tá? Aquela regrinha, né? Sempre primeiro largura, depois altura. Olha só, como nós vamos criar uma imagem para impressão, para imprimir, sempre pixel centímetro, tá? E aqui 300, certo? Nós tivemos uma aula aí nas primeiras aulas de Photoshop aqui do nosso curso sobre isso, né? Se você tem alguma dúvida, por favor, consultar então lá que você vai tirar as suas dúvidas. Modo de cor, CMYK. Também expliquei essa diferença, né? O RGB é sempre que você for criar alguma coisa para web ou para vídeo. Porque o RGB são as cores que emitem luz, né? O que nós estamos vendo aqui, ó, são cores mais vivas. Mas na impressão sempre fica um pouquinho mais pálida, né? Um pouco mais parda. Então é sempre o modo CMYK. Transparente, dou um OK. Aqui está então a nossa imagem, tá? A primeira coisa que nós já vamos definir aqui é o seguinte, nós vamos colocar as nossas margens de sangria, certo? Ok? Para isso também, se você não conhece, tá, as réguas aqui, o Ctrl R, né? Nós vamos usar as linhas guias e vamos usar o ponto zero. Se você não conhece, por favor também consultar nossa aula para trás aí sobre como usar as linhas guias e o ponto zero. Então é o seguinte, vamos verificar se as nossas margens, nossa régua está em centímetros ou milímetros. Aonde? Menu editar, preferências, guias, grid, né? E slices aqui, ó, tá? As nossas linhas guias então está aqui, unidades e réguas está em centímetros. Então você poderia até determinar já uma outra cor aqui para as linhas guias, né? Dependendo da cor que você vai trabalhar a tua imagem, vou deixar assim. Vamos aqui para as unidades e réguas, ó, centímetros. Acho que deixamos assim, tá? Fica melhor para trabalharmos. E agora o seguinte, o ponto zero é isso aqui, ó. Você vem aqui no encontro das duas réguas, clica e puxa, tá? Se você usar a tecla Shift pressionado, ó, note aqui em cima, né? Se você notar aqui, você vai ver aqui assim, você vai ver que ele vai andar, né? Ele vai andar aqui, ó, ele anda ponto por ponto. Quer ver? Deixa eu tirar aqui, vamos fazer de novo, ó. Sem o Shift, ele anda assim. Com o Shift, ó, ele anda ponto por ponto aqui, tá? Então, olha só. Vamos colocar o nosso ponto zero aqui no cantinho. Ou seja, ele ficou zero a partir daqui e zero a partir do superior. E agora com a linha guia, eu venho aqui e vou marcar 5 milímetros, é na metade de 1 centímetro, né? Para você ter precisão, aproxima mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Vamos lá para o cantinho. Então é aqui. Shift pressionado, você tem precisão. Então 5 milímetros aqui e 5 milímetros a partir do zero aqui. Muito bem. Agora vamos colocar o nosso ponto zero aqui no outro canto, tá? Então venho aqui, Shift pressionado e vamos colocar agora o ponto zero aqui. Ó, agora trouxe o zero para cá. Como nós já temos o 5 a partir daqui, então eu vou puxar com o Shift, né? 0,5 milímetros. Aí está. E agora vamos lá para a parte inferior, sempre com Ctrl mais, Ctrl menos, né? Barra de espaço aparece a mãozinha aqui. Olha só. Opa, primeiramente o ponto zero. Muito bem, você pode aproximar, né, para você ter precisão. Aí está. E agora então também vamos contar aqui com o Shift, né, 0,5 milímetros. Prontinho, nossa margem de sangria está pronta, tá?
Certo, pessoal? Vamos dando sequência agora na próxima aula, pra gente não se estender muito, pra não ficar muito pesada essa aula, tá? Então a gente se vê aqui na próxima aula. Se vê não, né? Você vai me ouvir, claro. Tá? Então até a próxima aula, dando sequência aí. Grande abraço aqui, né? Videoaulas do professor Neri. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.